Olá, pessoal! Vamos para mais um vídeo agradecendo a espiritualidade, a Deus pela oportunidade. Vamos seguindo aqui nosso caminho, né? Com o intuito de mostrar ou até onde sabemos, para mostrar para quem está também buscando, né, esse caminho espiritual, que não sabe ainda, vai aprendendo e nós vamos aprendendo com outros. Às vezes até nos vídeos eu me torno um pouco muito, eu acho assim um pouco mais agressiva nas minhas abordagens, mas é porque há necessidade, né? Porque nós estamos buscando e temos que ver todos os lados, né? E aqui nesse caso, falando que as pessoas me pedem muito para falar sobre outros comandos, o que eu falo a vocês é que os comandos que eu conheço, que são os comandos de luz, que são os comandos que estão tomando conta do nosso planeta nesse momento, né, de ciclo, de mudança de ciclo, né, que o nosso planeta está pedindo, né, está exigindo que a gente também participe dessa mudança, né, drástica, que na verdade é uma mudança drástica que nosso planeta está passando e, como eu já falei em outro vídeo, todos nós estamos passando, né? Todos os reinos, né? Mineral, vegetal, né? Hominal, animal, até os animais, como eu falei. Então, para que a gente possa adentrar nesse outro plano aí, né, que a gente espera que a gente vá, nós não precisamos estar abrindo portais assim, na minha opinião. Às vezes eu sou assim um pouco bruta no modo de falar, né? Porque eu gosto das coisas às claras. E eu, assim, na minha opinião, na minha humilde opinião, nós não precisamos estar adentrando a portais para que prossigamos nesse nosso caminhar. Não, nós não precisamos, nós vamos buscando entendimento, a espiritualidade, né? Os mentores, né, com os comandos de luz, vão nos acessando, vamos dizer assim, os botõezinhos, para que a gente prossiga naquele caminho. E, no meu entender, é assim que funciona. Então, os comandos de luz, que são os comandos que estão sendo também coordenados pelos mestres ascensionados, né, que estão em níveis muito maior até que o mundo da luz, até onde a Terra conhece, porque é até onde nós que estamos aqui encarnados temos capacidade para compreender, são eles que estão fazendo isso tudo, né? Então nós não precisamos. Os comandos de luz já têm seres muito mais avançados, multidimensionais, que estão nos ajudando, né? Com alguns outros que estão encarnados por aqui, né? Que até vou falar isso em outro vídeo, que são os tipos de seres que estão multidimensionais aqui, ajudando ou às vezes atrapalhando, né, a nossa missão aqui no planeta. Eles têm uma logística de trabalho, né, pessoal? Então, os seres de luz, os seres multidimensionais, os comandos estelares, que é o Comando Santa Esmeralda, o Comando Astar, né, o Comando Santa Mestista e outros, eles estão fazendo todo esse trabalho junto com os senhores do karma. Não pensem, né? Nós às vezes pensamos que os senhores do karma não estão incluídos nisso, mas eles estão, e muito, com um trabalho muito sério a respeito de toda essa engrenagem que está acontecendo. E então nós não podemos nos preocupar com seres de outros planetas, assim, né? Que planetas do nosso sistema, para a espiritualidade, ainda é um sistema atrasado. O nosso sistema solar, pessoal, ainda é um sistema atrasado. Mas nós temos 4 planetas que estão em níveis mais adiantados, né? Que são até chamados de planetas radiares, aonde as naves mãe, elas vêm de outras dimensões e param um pouquinho ali, vamos dizer assim, para descansar, como se fosse um posto de abastecimento, um posto aqui na Terra de combustível, né? Que os caminhoneiros ou os carros param para se alimentarem um pouco, para descansarem, para colocarem combustível. É assim que funciona esses setores radiares do nosso sistema. E mesmo assim, ainda é considerado um sistema atrasado. Olha só, ainda é considerado um sistema atrasado. Então, depois desses 4, que é Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, nós temos também Vênus, né, que é um planeta também que já está com a sua civilização um pouco mais avançada. Mas esses 4, principalmente, eles são considerados sistemas, né, planetas radiares.
que as naves mães, até foi até comprovado isso em fotos do Hubble, né? As naves, vocês podem procurar aí na internet as fotos das naves mães paradas, acopladas, né, nos anéis de Saturno, para descansar dessa longa jornada que é vir através de outras dimensões. O que as pessoas não entendem ainda é como com um corpo físico não pode ir, eles não entendem que eles não podem vir, mas só que eles estão numa situação, né, num nível tecnológico que não tem nem como palavras aqui na Terra para que a gente ainda descreva, né? A nossa tecnologia, a nossa ciência terrestre ainda está muito atrasada em comparação com esses seres. Então, eles adentram as dimensões num piscar de olhos, eles têm como, né? São tipo de combustível, tipo de impulsão, que nós não conhecemos e não vamos conhecer tão cedo ainda, né? E então, pessoal, falando sobre essa questão, eu não me importo de falar que me perguntaram sobre os uranianos, né? Mas o que eu acho é que o que aquela comandante uraniana falou não bate muito bem, porque a Terra não está mais precisando, foi o que eu falei no outro vídeo. A Terra não está precisando de que ninguém venha com exércitos de outras galáxias ou de outros orbes, né, mesmo do nosso sistema, e adentrem a nossa Terra, entendeu? Então, por isso eu fiquei com o pé atrás nessas questões aí de quem canaliza seres de Urano, né, seres de Vênus, seres de Marte, por isso, entendeu? Porque o nosso sistema, simplesmente baseado nisso, pessoal, que o nosso sistema ainda é um sistema muito atrasado para que esses seres queiram invadir. A Terra não precisa de exército invadindo, nós já temos os nossos comandos estelares que estão fazendo essa transição, certo? E o resto cabe a nós, né? Cabe a nós procurarmos esse caminho e seguirmos conforme a espiritualidade vai mandando. Então, eu faço muito e falo muito só sobre o que a espiritualidade me fala, sobre o que eles me passam, até onde eu sei, até onde eu possa entender também que eles me passam, né? Ok, pessoal? Então, nós temos aqui outras perguntas, né? Tem uma aqui que relata, ele fala o seguinte: nós terráqueos temos o livre-arbítrio e então cometemos erros e fazemos coisas que aos poucos vamos cometendo suicídio e através de excessos, né? Então, uma pessoa que comete erros, por exemplo, e adquiriu uma enfermidade, ela vai ter que passar pelo umbral para testar essa enfermidade. Essas aqui são as palavras do e-mail que ele me mandou, né? Esse rapaz aqui, ele é de Minas Gerais. Então, o que eu tenho a dizer a ele é que, às vezes, não precisa, né? Porque ele também relata aqui que o e-mail dele é bem grande, né? Então, ele relata aqui algumas coisas que aconteceram na família dele, coisas trágicas, né? Que aconteceram com algumas pessoas da família dele. Ele diz que a família dele é bem grande. Aí ele pergunta: será que na minha família mais pessoas morrerão com o mesmo tipo de morte? Porque houve mortes trágicas na família dele, né? Pessoas desencarnaram por suicídio, desencarnaram ateando fogo no corpo em um período curto de tempo entre um e outro, e o outro pegou enfermidade incurável e também desencarnou por essa enfermidade. Então, eu digo a você que uma pessoa não tem nada a ver com a outra, né? Às vezes isso pode ter sido uma questão de ensinamento, que os mesmos vieram da mesma família, né? Também por experiências adquiridas, por experiências acumuladas de agora e de outros que vêm de outras né, vidas deles. Uns têm, cada um, né, pessoal? Na verdade, cada um tem o seu propósito, né? Seu progresso existencial, né? A sua programação. Então, um não depende do outro, porque aconteceu isso ou aconteceu outro. Eu não sei exatamente o que aconteceu nessa família, mas esses dois que se suicidaram por fogo, né? Tiraram fogo no corpo e são parentes seus, pode ter havido aí um caso de obsessão, né? Porque eu não sei o que houve nessa família, para assim dizer exatamente. Mas pode ter sido um caso de obsessão que aconteceu aí com essas pessoas da sua família e que, ou se outros vierem, pode ser que o obsessor continue agindo. Isso também pode acontecer, né? Que eu não sei exatamente, como eu estou falando, eu não analisei aqui espiritualmente para saber. Eu só estou falando conforme o e-mail que você me mandou. E que você também pergunta, né? Que
Se no umbral, a pessoa que passa por essa enfermidade vai ter que testar essa enfermidade no umbral. Às vezes sim, às vezes não. Que se você se mantiver agora num nível espiritual mais elevado, se você daqui para frente progredir e fizer certas coisas, você vai até retirando um pouco desse karma aí, né? Que você está dizendo, que você pensa que é, né? Que dos vícios, que ele relata que ele tinha vícios e ele agora não está mais nos vícios. Mas então ele está preocupado que se quando ele se for, esse vício vai fazer efeito nele, né? Quando ele estiver no plano espiritual e se ele vai ter que vivenciar essas novas experiências de sofrimento no umbral. Às vezes sim, às vezes não, né? Como eu falei, vai depender. Normalmente nós temos que vivenciar, né, pessoal? Nós não somos santos, nós estamos longe da luz ainda, estamos buscando o caminho. Então, você pode estar ir para um umbral, mas um umbral mais ameno, né? Para passar só por certas coisas, já que você agora já não tem mais vício, você vai tentando limpar, né, o seu perispírito. Tenta limpar o perispírito aí, de alguma forma, vai fazendo uma caridade, né? Vai fazendo aí uma benfeitoria para alguém, vai se achegando à espiritualidade, né? Vai ficando uma pessoa mais humilde, se for o caso de você não ser, né? Tem umas certas coisas aqui que você pode ir buscando, né? Porque a humildade, modéstia, sensatez, né? O companheirismo, você pode ir buscando essas virtudes, vamos assim dizer, que você vai amenizando e vai vivenciando essas virtudes, né? Afabilidade, doçura, tem várias virtudes que você pode, né? É abnegação, responsabilidade, fé, sabedoria, né? Compaixão, perdão, todas essas coisas você pode ir adquirindo e vivenciando, que você vai limpando seu perispírito quando você se for para o outro lado, que todos nós vamos um dia, você vai, bom dia, você vai conseguir, né, se livrar desses, que os vícios são físicos e morais, né, pessoal? Os vícios são físicos e morais. Então, os físicos, eles afetam, porque como um vício desse afeta o nosso corpo físico, ele já veio pelo moral, pelo espiritual há muito tempo. Ele já se instalou no campo espiritual e adentrou ao físico, né? Como uma doença. Né? Os vícios são como uma bengala, né? São como bengala. As pessoas usam os vícios como bengalas. E o que você diz aqui, né? Os vícios que você teve, você realmente tem que fazer isso que eu falei para você agora há pouco, né? Porque as pessoas adotam essas bengalas, que são os vícios, né? Para poder se segurar na vida, porque são adotados por as pessoas que se acham, né, em condições de continuarem, sem condições, né, de continuarem as suas caminhadas, né, pelas próprias forças. Então acha nesses vícios aquela bengala que segura ele, porque ele não tem força interior. Ele não tem a força, ele não tem a fé suficiente em Deus para prosseguir sem aquilo, né? Então ele funciona, os vícios, como uma compensação, né? Vai conviver com suas próprias dores internas, né? Com os seus fatores internos, né? As pessoas usam para isso, certo? Então o que você tem que fazer é isso que eu falei agora há pouco, né? Usar de humildade, modéstia, sensatez, essas coisas assim, para você ir limpando, tá? Seus vícios, seus karmas para um futuro, porque nós podemos ver o nosso futuro como? Vendo como é que está nosso presente, né? É simples, é fácil. Como será a nossa próxima encarnação? Fico preocupada, ai meu Deus, como será? Será dessa forma, você faz agora, você planta agora para colher depois, certo? Então, o que nós temos que fazer é tudo isso que eu acabei de falar, né? Ter companheirismo, fé, abnegação, ajudar o próximo, fazer a caridade até onde deu para você fazer, para que você consiga uma boa, né, perspectiva de uma encarnação futura, ok? Então, não tem nada a ver, né? Isso que eu acabei, que você falou, uma pessoa tem uma composição, vamos assim dizer, né, para a encarnação dela, né? Uma programação física e espiritual, e nada mais são do que isso que vai acontecendo por um acaso foi na sua família. Só que, como eu não sei do que aconteceu, pode ser que seja um obsessor que ainda está por aí, né?
Ele ainda está por aí, ele está agindo de uma forma diferente em cada um. 2 se suicidaram por fogo, o outro pegou uma doença incurável e também desencarnou. Então, pode ser que seja isso, de repente, algum, né, obsessor que está fazendo isso na sua família, ok? Fiquem com Deus, espero que tenham gostado e tenham sempre fé. Nunca desistam da verdade e da bondade, certo? Pesquisem muito e só peneirem e captem o que for bom para você, ok? Fiquem com Deus, até a próxima. Namastê.